Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Queremos retomar nossas devocionais com você, entendendo que todos aqueles que estão participando da nossa EBD expositiva, que nós estamos estudando ponto a ponto todos os livros, na sequência, conforme está na Bíblia. Estamos estudando 1 Samuel, vamos estudar a lição 8, que trata do exílio de Davi. E vocês vão notar, irmãos, que todos os devocionais, ele vai trazer uma temática voltada para, como foi o de ontem, ministrado a você e a mim pelo diácono Bruno, que tratou de se colocar no lugar de Cristo. Hoje nós vamos tratar de exílio. Amém? Vamos também tratar sobre fidelidade, cuidado, obediência e honra. E o tema da nossa devocional de hoje é: há um propósito elevado quando Deus nos exila. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que diz: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, exílio. Quero que você entenda que exílio é um lugar de preparação para um propósito de Deus. E, além de ser um lugar de preparação, é uma expatriação forçada ou por livre escolha. É um retiro, é um momento de solidão, é um momento de estar no ermo, numa situação de banimento, degredo, deportação. Mas eu quero que essa história de Mateus capítulo 4 é uma história emblemática, irmão. Porque isso é um caso que, para se entender, é preciso ter fé. E a gente vai entender que há dois objetivos nessa dinâmica da tentação de Jesus após ele passar 40 dias em jejum. É um tempo duro, para um ser humano, porque aqui Jesus começava a exercer o seu ministério como homem e como Deus. E qual eram os dois objetivos? Primeiro, o objetivo de Deus. Deus tinha como objetivo provar que seu Filho, Jesus, perfeitamente divino e perfeitamente humano, viveria toda a sua vida terrena isento de qualquer pecado, qualificando-o como sendo digno de ser o Salvador. Nós temos alguns exemplos disso, como aqui Romanos. Vamos ver aqui para Romanos, capítulo 8. Vou puxar aqui para a gente ver o que diz capítulo 8 de Romanos, versículo 3, diz assim: Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Veja bem, o objetivo de Deus era qualificar Jesus, homem, para um objetivo. E qual era o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus, o ungido Filho de Deus, viesse a pecar. Queridos, o pecado seria suficiente para desqualificá-lo para ser o Salvador. Assim, o plano de Deus da redenção humana seria frustrado. E aí nós temos 3 momentos de tentação. Mas eu quero dizer a você
que o Jesus humano havia sido fragilizado por sua condição debilitada no deserto após 40 dias em jejum. Tinha que ser tentado para passar pela prova do livre-arbítrio, da liberdade e da voluntariedade. Queridos, assim como nós, Jesus, a sua carne poderia escolher seu próprio benefício, dando voz ao caminho do mal, ou escolher o caminho do bem, vencendo todos os desejos que personificam os desejos humanos. Nós poderíamos aqui tratar e trazer para você diversas passagens, mas eu quero trazer algumas passagens que qualificam a pessoa de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Porém, lá em Efésios 2:2 diz que nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meus amados, é preciso entender que a palavra tentar tem o significado de testar o que de bom e de mal, de fraqueza ou de força existe no ser humano. Queridos, aqui o homem Jesus estava sendo tentado, estava passando por um processo, assim como nós passamos também. Cada um de nós passa por estas condições em que o diabo coloca a nossa vida, o nosso corpo, os nossos olhos naquilo que a gente é mais fraco. Então, entenda que eu e você podemos estar diante hoje, presta bem atenção, de algo que precisamos buscar um exílio. Presta bem atenção. Eu e você hoje podemos estar vivendo algo que pode nos levar a pecar diante de Deus, que pode nos tirar a glória de Deus sobre a minha vida e sobre a tua. É um momento que eu e você temos que refletir naquilo que podemos facilitar o papel do inimigo na nossa vida. Jesus estava debilitado. Quero dizer a você que as provações sempre serão uma parte ativa para a vida do cristão, pois é através dela, querido, que o cristão tem a possibilidade de crescer espiritualmente. As tentações também é um motivo de medo ao homem, porém, a própria palavra apresenta uma preciosa promessa em relação às provações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Meu amado, minha amada, aqui Jesus dá o exemplo em todas as coisas, inclusive em como ele enfrentou a Satanás. Eu quero que eu e você hoje possamos entender
que existe uma teologia triunfalista que testa Deus com a palavra de afirmação, os quais declaram seus desejos pela boca como uma ordenança de fé para que Deus os realize. É um engodo satânico, como os da tentação ao povo de Israel no deserto e a Jesus. Cabe aqui a meditação de toda a história bíblica, para perceber que Deus nunca criou a nossa amada igreja como uma igreja mimada, mas uma igreja sacrificial. E por isso deu exemplo próprio, se fazendo carne, sofrendo no lugar do homem, mesmo sem o homem merecer. Cabe a mim e a você, ao cristão, não somente entender o significado da palavra cristão, que é imitador de Cristo, mas meditar e viver esse conceito, para quando se encontrar em meio às tentações, agir segundo a vontade de Deus e não a vontade de Satanás. Olha, é preciso buscarmos o exílio para fugirmos da possibilidade de pecar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso na presença dEle, superando as tentações. Fica na paz, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, livramento e misericórdia nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.